seus bens na frente dele, partiram de volta. Quando já estavam à distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, esses se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz, e meu sacerdote, e o que me sobrou? Como é que ainda pergunta qual é seu problema? Versículo 25. Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos a fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois vivia longe de Sidom e não tinha relações com nenhum outro povo. A cidade ficava no vale que estende até Bet-reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamado de Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Vamos orar ao Senhor? Pai, a tua palavra está diante de nós. As escrituras dizem que o que foi registrado foi para nós. Foi registrado para a nossa advertência, para a nossa edificação, para nosso consolo. Eu peço ao Senhor que o teu Espírito fale conosco nessa noite. Que enquanto, Senhor, eu estiver pregando, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor nos transforme, o Senhor nos mude. Senhor, opere em nosso meio nessa hora. Espírito Santo, o Senhor é aquele que toca no coração da igreja, o Senhor é aquele que convence, o Senhor é aquele que transforma. Livra a nossa mente de estar dispersa, Pai, e nos enche do teu Espírito. Se você crê, diga amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos no capítulo 17, semana retrasada, que o livro de Juízes não acaba com o último juiz Sansão. Depois do último juiz Sansão, Deus ainda coloca duas histórias no livro de Juízes. Enquanto chega até os Juízes, Deus está querendo contar a situação política, a situação da sociedade. Mas agora Deus está entrando nos lares dos israelitas. E Deus quer demonstrar como que os lares dos israelitas estavam, como que a apatia espiritual, como que a apostasia da sociedade tinha agora entrado dentro das casas. Como que a apostasia geral estava influenciando dentro de cada casa. E nós vimos que a casa de Mica. Quem era Mica? Mica era alguém religioso. Mica era alguém que era supersticioso. Mas Mica não tinha caráter. Mica era um homem. Ele roubou a própria mãe. Ele roubou 13 quilos de prata da própria mãe. Então ele ouviu a mãe dizendo: olha, maldito quem roubou essa prata. Ela começa a praguejar, que caem os seus dentes, que seus filhos morram, que a sua cabeça se parta. Esse era o praguejar do Oriente Médio. Mas Mica ouve, e Mica fala: vai que praga de mãe pega. Então ele fala: mãe, foi eu que roubei. Sabe aquela prata? Foi eu que roubei. Então ela muda, ela diz: que o Senhor te abençoe, meu filho. E mais, eu vou consagrar essa prata para o Senhor. Ela não consagra tudo, ela consagra apenas uma parte. E então eles fazem um ídolo. Não é um ídolo que representa Dagon, não é um ídolo que representa Astarote, deuses estranhos. Era um ídolo que representava o próprio Yahvé. Era um ídolo que representava o próprio Deus. Chega então um sacerdote que está vindo da região de Judá. Ele está atrás de herança, ele está atrás de bens, ele está atrás de salário. Então Mica pergunta: de onde você está vindo? Fala: sou sacerdote, estou procurando herança, estou procurando um salário. Ele fala: rapaz, eu tenho um altar, só falta o sacerdote. Você não quer ser meu pai, não? Você não quer ser meu pastor? Você não quer ser meu sacerdote? Eu te pago um bom salário. Ele topa, ele fala: eu fico. E como que termina o capítulo 17? Mica dizendo:
agora Deus vai me abençoar, agora a bondade de Deus vai vir sobre mim. Por quê? Porque eu tenho um altar, porque eu tenho um ídolo e porque eu tenho um pastor. E o que nós vimos semana passada? O perigo da falsa religião, irmãos. O perigo de alguém ser religioso e não ter caráter. O perigo de alguém estar em uma igreja, mas ele ser alguém mentiroso. Alguém que não cumpre o que fala. Alguém que ele é supersticioso, ele fala, domingo eu vou para a igreja, senão minha semana não fica boa, sabe? Eu faltei no culto domingo, não fiquei legal durante a semana. Eu vou lá, mas quando ele sai daqui, ele continua com a mesma vida. Nós vimos que você pode ser como a mãe de Mica. Alguém que não vê arrependimento na vida do filho, mas ela crê no poder da palavra positiva. Então ela diz, Deus te abençoe, meu filho. Como que Deus pode abençoar esse sem vergonha? Que não se arrependeu em momento algum. Não, pastor, ela está profetizando. Irmãos, veja bem, ela está fazendo uma declaração sobre a vida de alguém que não demonstrou o mínimo de arrependimento. Nós vimos que Mica confiou que Deus o abençoaria, ele queria servir a Deus do seu modo, querendo representar Deus por meio de uma imagem, mas nenhuma imagem pode representar quem Deus é. Vai faltar um aspecto. Então nós vimos que nós não podemos adorar a Deus segundo a nossa cabeça. Porque muitas vezes nós temos a imagem só de um Deus amoroso. E Ele é amoroso, mas Ele também é um Deus que se ira. Talvez você ache que Deus é só um Deus que prospera, mas Deus também é um Deus que trata seus filhos. Então nenhuma imagem poderia representar, mas Mica colocou em um sacerdote, em alguém que interceder por ele, a sua expectativa. Deus vai me abençoar, porque eu dou o dízimo. Sabe aquele pastor da televisão que eu coloco um copo de água na frente da TV? Eu coloco um copo de água lá e eu mando o meu voto para ele. Por isso eu vou prosperar. Não vai, irmão. Não vai. Isso chama-se idolatria. Isso chama-se servir a Deus do seu jeito. E hoje, nós chegamos ao capítulo 18. E nós veremos 3 personagens. A tribo de Dan, o levita e Mica. Fala-se comigo. A tribo de Dan, o levita e Mica. E o tema da minha mensagem é: quando nosso coração não tem um rei. Quando nosso coração não tem um rei. O versículo 1 do capítulo 18, ele vai dizer assim, capítulo 18, versículo 1. Naquela época não havia rei em Israel. E a tribo de Dan estava procurando o local onde estabelecer-se. Então a primeira coisa que nós vimos é a tribo de Dan. Quem é a tribo de Dan? Dan era o 5º filho de Jacó. Dan era alguém que veio da descendência da aliança. Agora eles entraram na terra prometida como uma das 12 tribos. Só que o que a Bíblia diz em Josué, capítulo 19, 40 ao 48? Que o Senhor deu uma porção para Dan. O Senhor abençoou Dan com uma porção, apesar de ser uma tribo pequena, Deus deu uma porção para eles. Era essa porção que eles deveriam desocupar. Porém, os amorreus não deixaram que Dan, a sua tribo, tomasse aquela terra. Lá em Juízes capítulo 1, versículo 34, diz que os amorreus lutaram contra Dan e oprimiu Dan próximo às montanhas. Dan agora vivia próximo ao mar. Mais tarde os filisteus, povo de origem da Grécia, também vai lá e os oprime. É nesse cenário que Sansão aparece. É nesse cenário que Sansão opera maravilhas. Agora entenda uma coisa, o capítulo 18, versículo 1 diz que não havia rei em Israel. E Dan sai para procurar herança. Espera aí, primeira coisa, Deus já não tinha dado uma herança para eles? Sim ou não, irmãos? A pergunta é, por que eles estão atrás de terra e de herança? Sabe por quê? Porque eles ignoraram o que Deus disse. Eles estavam vivendo uma vida independente. A tribo de Dan, Deus já disse, olha, para fazer isso, é para cumprir esse chamado, é para desocupar esse lugar da terra,
mas eles resolveram viver de forma independente. A segunda coisa é que a tribo de Dan, ela ignorou a palavra de Deus. Vamos ver o versículo 3, por favor, acompanha comigo. Quem está aí, diga amém. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-lhe e perguntaram: quem trouxe você para cá? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele, e ele disse: ele me contratou e eu sou sacerdote. Então lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Espera aí, como assim? O que a palavra escrita de Deus em Josué 19 tinha dito? Que a herança deles já estava o que, irmãos? Determinada, sim ou não? Mas agora eles querem conquistar outra terra, sim ou não? E aí eles vão atrás de revelação. Revela para mim se o que eu estou fazendo é da vontade de Deus. Filho, eu sei que tem gente que vai atrás de profeta, de profetisa, de revelação, mas eu quero dizer algo para você: o que Deus já determinou para você, já está escrito. E eu te digo mais, o pior é que você já sabe, mas você está querendo alguém que profetiza a seu respeito. Então ele começou a brigar com a mulher, o pau quebrou, a coisa ficou ruim, aí a coisa ficou difícil. Ele fala: traz uma revelação para mim. Você já sabe a revelação. A revelação da palavra está escrita, está na palavra de Deus, irmãos. Mas nós queremos que alguém nos revele, nos fala, e ignoramos aquilo que a palavra de Deus já disse a nosso respeito. Eu preciso descobrir a vontade de Deus. Sério mesmo? Você não sabe a vontade de Deus? A vontade de Deus está na sua palavra. A vontade de Deus já está estabelecida na sua palavra. A vontade de Deus já foi feita. A vontade de Deus já foi escrita. Você não precisa ir atrás de outra vontade de Deus. Terceira coisa é que eles abriram mão dos seus valores para obterem sucesso. Interessante que a Bíblia vai dizer que o povo da cidade de Laís era um povo pacífico. Eles não eram do povo que Deus mandou que fossem expulsos. Mas Dan, a tribo de Dan, era aquele que tinha um sucesso. Eu preciso de sucesso, eu preciso de sucesso, eu preciso conquistar. A Bíblia diz que eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor, então eu preciso conquistar o sucesso a qualquer forma. Eu não consegui derrotar os amorreus. Não, mas eu vou atrás de uma terra, eu vou atrás de coisa diferente. Mas aquele povo é um povo pacífico. Deus não mandou vocês derrotarem ele. Não, mas se tiver que passar por cima, se tiver que matar, se tiver que roubar, a gente vai fazer alguma coisa para conquistar a vitória. Nós vivemos uma época do sucesso. E parece que se você for um crente que não tem sucesso, Deus não está te abençoando. A propaganda do falso evangelho é: venha e tenha sucesso. E alguém diz: se você não tem sucesso, é porque você não tem fé suficiente. Não, você tem que ter o carro do ano, porque se você chegar a pé na igreja, e você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E o que você vai fazer? Não importa o que eu vou fazer. Não importa o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter sucesso, 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 sucesso. Mas esse é o povo que não tem um rei no seu coração. Quero dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo, segundo o padrão de sucesso da nossa geração, seria o pior dos fracassados. Porque o maior dos apóstolos passou fome, teve sede, ficou preso e morreu tendo sua cabeça decapitada. Alguém quer esse sucesso? Esse é o padrão de sucesso que nós crentes queremos hoje, irmãos. Não, pastor, se eu não passar pela sexta-feira brava e eu não ter sucesso, tem alguma coisa contra mim. Não tem, filho, não tem. Não, pastor, eu preciso ter, as coisas não estão fluindo na sua vida. Não, deixa eu te falar, Deus está com você mesmo no meio do problema.
mesmo no meio da dificuldade. Mesmo, sabe, você pode não estar comendo caviar, mas Deus está contigo do mesmo jeito. Você está andando a pé, mas Deus está com você do mesmo jeito. Sabe, não tem nenhum demônio, você não precisa passar por descarrego, você não precisa passar por nada disso, porque o sucesso verdadeiro é você estar em Cristo Jesus. Eu conheci alguém, crente, trabalhou comigo. A pessoa queria sucesso a qualquer custo, irmão. A pessoa queria, era uma empresa. E a pessoa queria sucesso, sucesso, sucesso. Então, para ter sucesso, essa pessoa fazia tudo pela chefia. Acabava com a vida de todo mundo. Passava todo mundo para trás no trabalho. Mas teve um dia que quando a chefia vacilou um pouquinho, essa pessoa abriu uma empresa em frente à nossa, com os clientes da empresa onde nós trabalhávamos. E parou de falar com aquele que eles fez de tudo a vida inteira para ter sucesso. Cuidado com gente que ele quer ter sucesso a qualquer custo. Que o papo dele é só dinheiro, é só conquista, é só sucesso, porque ele vai fazer de qualquer coisa para chegar no topo. E eu quero dizer para você, se você está aqui, 30, 40, 50 anos, você ainda não está no padrão de sucesso que a sociedade disse, mas você está no Evangelho. Paulo, na cadeia, escrevendo, dizendo assim, manda uma capa para mim. Ele disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O maior sucesso que você pode ter na sua vida é você e sua casa estar servindo ao Senhor. É você e sua casa estar servindo a Cristo. E não diga, ninguém deixa nenhum pastor maluco dizer, ah não, você não é rico ainda porque você não tem fé. Mentira do diabo. Nem todos serão ricos. Nem todos terão sucesso segundo o padrão desse mundo. Mas todos que estão em Cristo estão completando a carreira da fé. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Por último, eles estabeleceram um falso local de adoração. O que a tribo de Dan faz? A tribo de Dan, ele vai até a casa de Mica, oferece um salário maior para o sacerdote de Mica, pega os ídolos de Mica, leva para a cidade onde eles vão queimar e matar todo mundo, estabelece um local de adoração, diz o versículo 30, e passa a ter esse lugar de adoração como seu culto. Só que o local de adoração daquela época era Siló. Era lá que Deus tinha dito, é lá que vocês têm que adorar. Lá em 1 Reis 12, 26 ao 30, projeta para mim, eu quero ler esse versículo. Séculos mais tarde, quando Roboão divide o reino em tribos do norte e tribo do sul, ali já tinha rei, e agora o norte faz uma competição de adoração com o templo de Jerusalém. Você sabe onde é o local de adoração do culto falso, irmãos? Diz o versículo 26, Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão lealdade ao Senhor deles, Roboão, o rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Versículo 28. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro bezerro até na época depois de Salomão. Sabe onde era o local de falsa adoração? Em Dan. E eu quero dizer algo para vocês, existem crentes em nome do sucesso, participando de falsos cultos de adoração. Participando de falsos altares de adoração, onde sucesso, fama é oferecido. Onde você passa por coisas que não estão nas escrituras. Onde coisas que a palavra não te disse para fazer e participar. Mas tem alguém lá te oferecendo sucesso.
E nós participamos e dizemos: qual é o segredo? Qual que é a chave do sucesso? Qual que é a chave para destravar? Para ter relevância? É isso que está em moda agora. O que eu preciso fazer para ter relevância? O que eu preciso fazer para ter sucesso? E alguém está oferecendo um culto de falsa adoração, um falso altar, e nós estamos participando em nome do sucesso. Porque o que nós muitas vezes dizemos: qual o sinal de alguém ser abençoada? Sucesso. Tem uma influencer que ela foi na CPI dos jogos, das apostas, das bets. E um deputado perguntou assim para ela: você não sente mal porque você está fazendo propaganda de bets? E tem famílias, pais viciados, morrendo, família passando fome, gente tirando a vida, e você fazendo propaganda de bet? Ela falou: eu não vejo problema, Deus está me abençoando. Olha, eu tenho uma família, tenho filhas bonitas, estou prosperando, porque para ela o sinal da bênção de Deus é sucesso. A bênção de Deus não se mede pelo seu sucesso. A bênção de Deus não se mede pelo carro do ano que você tem. A bênção de Deus não se mede nem pelo nível de saúde que você tem. A bênção de Deus se avalia se você está no centro da vontade de Deus. Quantas vezes a gente chegava na igreja, irmãos, e você estava doente, você estava desempregado, você não estava prosperando, e alguém diria: você já orou? Você já consultou se não tem pecado na sua vida? Você já deu dízimo esse mês? Você já consultou? É os amigos de Jó. Jó, por que você está assim, Jó? Por que você está passando por isso, Jó? Será que você não pecou contra o Senhor? Não, não pecou. Jó continua servindo ao Senhor. Porque o seu sucesso não se mede por isso. O seu sucesso se mede pela graça de Deus na sua vida. Esses dias, alguém falou a respeito de um ministério que estabeleceu um falso altar de adoração em nome do sucesso. E alguém disse: sabe por que eles são criticados? Porque no culto dele tem 20 mil pessoas. Porque nós medimos o sucesso de um pastor e de um ministério não pela palavra que ele prega, mas pelo tanto de gente que tem no culto. Nós medimos o sucesso de alguém pelo carro que ele anda. Sucesso diante de Deus não é medido por isso, mas é medido em você ter seu nome escrito no livro da vida. Sabe, irmãos, no meio das lutas, sofrimentos, desejos por conquistas, somos tentados a viver uma vida segundo o nosso coração. Esquecemos daquilo que Deus mesmo já determinou em sua palavra. No meio das lutas somos tentados a abrir mão de valores, de palavra, seguir falsos profetas, estabelecer falsos cultos. Na época de Juízes, o centro da adoração, o local onde Deus descia, era Siló. Presta atenção nisso aqui. O centro da adoração, na época de Juízes, era Siló. Era onde a arca de Deus estava. Projeta para mim João 1,14, por favor. O centro da adoração, onde Deus manifestava a sua glória, era Siló. Mas João capítulo 1, versículo 14, diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No Antigo Testamento, a glória veio sobre uma arca, mas na nova aliança, a glória veio sobre Cristo Jesus. Pastor, qual o centro da adoração na nova aliança? Jesus Cristo. Qualquer culto, qualquer centro de adoração que tira Jesus do centro, que tira a sua obra do centro, deve ser rejeitado. Ainda que na sua fachada esteja escrito igreja evangélica. Nós precisamos voltar ao nosso coração e a nossa adoração para Cristo Jesus, porque Ele é o centro de tudo. Glória a Deus. Agora nós vamos passar para outra personagem. Nós falamos de Dan, mas agora eu quero falar do levita.
E quero falar das características dos falsos profetas. Porque onde tem gente enganado, tem gente enganando. E quem era o levita? O levita era alguém que vinha da tribo de Levi, que não devia ter herança, mas viver daquilo que o povo ofertava na vida dele. Mas ele está atrás de uma herança, então ele chega na casa de Mica, ele recebe um salário, ele é assalariado. E quais são as características desse levita e dos falsos profetas? Primeiro, versículos 5 e 6. Quem está aí ainda, diga amém. Juízes 18, 5 e 6. Então eles lhes pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem. O sacerdote lhe respondeu: vão em paz, a sua viagem tem a aprovação do... Primeira coisa que um falso profeta faz, ele sempre fala o que você quer ouvir. Qual a primeira característica de um falso profeta? Ele sempre vai falar o que você quer ouvir. Presta atenção, Deus já tinha dito para a tribo de Dan a herança dele. A palavra estava escrita, eles vão atrás de uma revelação. E o que o profeta diz? Vai lá, Deus está aprovando você. Deus está te aprovando. Mas irmãos, veja, o texto diz que ele consultou a Deus. Vocês prestaram atenção nisso? Vamos lá de novo. Versículo 5. Então lhes pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem. O sacerdote você vai ser bem sucedido. Vai dar tudo certo na sua vida. Você não vai ter mais luta. Vem para Jesus que vai acabar com o seu sofrimento. No meio das lutas, no meio dos problemas, o nosso ego quer ser massageado. Nós queremos ouvir aquilo que traz conforto ao nosso ego. E é aí que surgem os falsos profetas. Ele não consulta Deus. Ele diz: você será bem-sucedido. Deus está contigo. Você tem a aprovação do Senhor. Todo falso profeta vai falar o que você quer ouvir. E pior, te digo mais, ele acertou a profecia. Porque você avalia profeta se ele acerta a profecia ou não, não é isso? Só que esse falso profeta acertou a profecia. A tribo de Dan foi bem sucedida, conquistou a terra, mas eles não tinham a aprovação do Senhor. Então cuidado com que as pessoas, não pastor, mas ele acertou em cheio. Ele falou e deu certo mesmo. Rapaz, não é que aconteceu? Não é que deu certo? Cuidado. Pessoas falam o que nós queremos ouvir. Muitas vezes elas vão acertar, mas isso não significa que tem um selo e aprovação de Deus. Segunda coisa, falsos profetas sempre estão em busca de prestígios e vantagens pessoais. Falsos profetas sempre estão atrás de prestígios e vantagens pessoais. Lá no capítulo 18, versículo 15, nós vamos ler, diz assim: então se aproximaram e foram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote, os 600 homens armados, permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica, apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: fica quietinho aí, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e nosso sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote a uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal e os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa, pondo seus filhos, seus animais e seus bens na frente deles, partiram de volta. Deixa eu te contar algo. Ele aceitou o salário para ser o sacerdote de uma
família. Mas agora apareceu alguém com salário maior. Por que você vai ser pastor de uma família, se você pode ser pastor de uma tribo inteira? E a Bíblia diz, sabe o que ele fez? Ele ficou alegre. Porque todo falso profeta, ele está atrás de prestígio e de riqueza. Todo falso profeta, ele serve em um lugar, enquanto ele tem prestígio. Mas o dia que ele perdeu o prestígio, o dia que ele não é elogiado, o dia que ele é confrontado, tchau, filho. Quem serve a Deus por dinheiro, servirá a Satanás por um salário maior. Ministério não é lugar de você ficar rico. Ministério não é lugar de você ter prestígio. Você quer prestígio? Você quer ficar rico? Vai trabalhar no Bradesco. Ai, ninguém me honra nessa igreja. Ai, fui usado nessa igreja. Você não cantou? Usa-me, Senhor. Ministério, irmãos, é lugar de servir. Mas o falso profeta, ele não quer isso. O falso profeta, ele quer vantagem. Quem serve a Deus por dinheiro, servirá a Satanás por um salário maior. Engraçado, a gente conversa com algumas pessoas, ele fala assim, já fui evangélico. Você fala, como que foi? Ele fala, não, também já fui católico. Não, também já fui da Umbanda. Já fui espírita. Você fala, mas por que mudou? Não, é porque lá na igreja não estava dando mais certo. Agora aqui já está dando mais certo. Agora eu sou da Seixinoê. Agora eu sou... Por quê? Eu vou onde está dando certo. Irmãos, um dado no Brasil, as igrejas não têm crescido por conversão. As igrejas têm crescido por mudança de membresia. Então, vamos lá, eu sou um pastor proeminente. Sou um pastor que o negócio agora está acontecendo curas, milagres e maravilhas. O aleijado está andando. Isso aqui vai encher. Isso aqui vai pipocar de gente. Mas ali na esquina levantou outro que ressuscita mortos. Filho, perdeu, fiquei sozinho. Por isso eu não entro em competição. Nós estamos aqui, tem uma banda boa, tem luz, tem tudo apagado e tal, glória a Deus. E um estacionamento maravilhoso, o kids top. Vai ter alguém que vai oferecer um salário maior para você ali na esquina. E quem serve a Deus por isso, vai embora. E eu vou ficar em crise pensando, o que eu faço da minha vida? Porque tem alguém que quer um salário maior. A gente fez um dia aqui um negócio dos kids. Alugamos brinquedo. Fizemos um negócio top aqui. Irmão, fui ver o Instagram de uma igreja, os caras tinham a própria Disney no estacionamento deles. E eu não estou brincando. Filho, você quer um salário maior? Tudo bem. Mas nós não estamos servindo a Deus por causa disso. Pastor, você é contra a estrutura? Não, sou contra nada disso. Só estou dizendo, o motivo de nós servirmos a Deus não é um salário maior. E eu vou dizer para você aqui, você não vai ter um salário maior, pelo contrário. Você vai servir mais. Você vai servir mais. Quarto, falsos profetas levam o povo a adorar falsos deuses. Presta atenção, falsos profetas sempre vai levar o povo de Deus a adorar falsos deuses. Lá no versículo 30, 18:30, diz assim: eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, o filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica, durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Agora nós descobrimos o nome do sujeito, depois de 2 capítulos. Qual que é o nome do levita, que se tornou sacerdote, irmãos? Tem alguém aí? Vamos lá de novo, versículo 30. Tudo bem? Todo mundo aí, amém? Eles levantaram para si o ídolo e... Qual é o nome do sujeito? Jonatas. Esse é o nome do nosso levita. Ele era filho de quem? E neto de quem? De Moisés. Pela distância de tempo,
que Moisés viveu, provavelmente o que a Bíblia está querendo dizer aqui, que ele era um descendente de Moisés. Isso prova mais uma vez que Deus não tem neto, Deus tem filho. Porque como que pode alguém que é da descendência de Moisés, que livrou o povo de Deus da opressão, que livrou o povo de Deus da idolatria, é alguém que agora faz totalmente ao contrário. Leva o povo de Deus à idolatria, serve a Deus por causa de prestígio e benefício próprio. Como que pode alguém que é da família de Moisés levar o povo à idolatria, irmãos? Isso significa que uma igreja, ela não significa que é porque ela é batista, que ela vai ser sempre saudável. Não, lá na época de Jonathan Edwards, na época de Calvino, qual o nome dos fundadores da Assembleia de Deus? Daniel Berg, esqueci o nome do outro irmão. Era maravilhoso. Não significa que vai ser sempre assim. Não significa que vai ser sempre assim. Nossa, a IBAV hoje não significa que vai ser amanhã. Porque Deus não tem neto, Deus tem filhos. Nós vamos morrer se Jesus não voltar. Quem vai ser essa igreja? Os nossos filhos. É os que estão aqui agora. Se eles não tiverem temor de Deus e temor à palavra, pode ser como Jonatas. Por isso não ache que ter um filho e você servir ao Senhor é garantia de que Ele servirá. Você precisa ensiná-los no caminho do Senhor. Por quê? Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Esse falso profeta levou uma tribo inteira à perdição. Dan era povo da aliança, tinha um culto em nome de Deus, mas estavam muito distantes de Deus. Essa tribo foi idólatra por séculos, irmãos, até que foram levados para o exílio pelos inimigos, e nunca mais voltaram. Nunca mais Dan voltou. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, eu queria ler com você, porque lá tem a lista das 12 tribos. Apocalipse capítulo 7, versículo 4, diz assim: então vi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então agora ele vai falar as 12 tribos, e eu queria que você prestasse atenção no nome das 12 tribos, tudo bem? Vocês estão aí comigo, sim ou não? Amém, então vamos lá. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebelum 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12, passa mais um. Depois disso eu olhei, diante de mim havia uma grande multidão. Quem que faltou na lista? Oi? Espera aí, vocês estão no culto ou não? Quem que faltou na lista, irmão? Dan não estava mais na lista das 12 tribos. Apocalipse não diz qual era o motivo, mas algo nós sabemos. Dan se perdeu na idolatria. E por quê? Por causa de um único falso profeta. Um falso profeta pode fazer uma igreja inteira se perder. Um falso profeta pode fazer uma família inteira se perder. Portanto, irmãos, nós precisamos ser radicais em algumas coisas. Nosso coração é enganoso. Nós desejamos que o nosso ego seja massageado. Nós queremos que as pessoas falem o que nós queremos ouvir. Às vezes você pergunta: pastor, tal coisa é pecado? Você sabe que é, você está perguntando só para eu tentar achar um motivo. Ai, pastor, qual a vontade de Deus para a minha vida? Você já sabe, irmão, está aqui. Mas nós queremos que alguém, não, hoje eu vou no culto para buscar uma palavra. Preciso de uma palavra hoje. Tem que ser aquela palavra. Se chegar no culto e falar aquela palavra, testifica. Aí sabe, tem coisa que está completamente fora da palavra de Deus. Você fala: é para mim. Deus falou comigo. Uma mãe estava com um filho na heroína. E aí,
Alguém disse, uma profeta: irmãos, está aqui alguém que crê em todos os dons, tá? Creio em todos os dons eu creio. Sou continuista, até o talo. E aí uma profeta virou para ela e falou assim: Deus me mostrou, seu filho vai largar a heroína, não dê glória a Deus ainda, tá bom? Seu filho vai largar a heroína e vai ser um pastor. E aquela mãe sincera orou, mas teve um dia que ela chegou na casa do pastor, porque sempre sobra para o pastor, alguém profetiza, a pessoa corre na casa do pastor, não corre na casa de quem profetizou. É incrível isso. Bateu na porta do pastor e disse: pastor, meu filho morreu de overdose. Por que que Deus mentiu para mim? Deus disse que ele seria um pastor. Deus nunca mentiu para você, irmão. Deus nunca disse. Cuidado para nós não colocarmos na boca de Deus coisas que Deus nunca falou conosco. Pastor, o que Deus falou conosco? O que Deus falou conosco está na sua palavra. O que Deus falou conosco está na sua... Não, mas teve a boca da profeta. Irmãos, o que Deus falou está na sua palavra. Pastor, você está dispensando a profecia? Não, estou dizendo isso, mas estou dizendo eu não vivo por isso. A minha fé não está baseada nisso. A minha fé está baseada na palavra de Deus. Eu sei que você quer uma novidade, irmão. Teve alguém um tempo que saiu dessa igreja, e aí um dos irmãos encontrou ele na rua. E alguém perguntou para ele: por que você saiu da igreja? Ele falou: porque lá não tinha quem profetizava na minha vida. Eu achei alguém que profetiza na minha vida. Que eu vou ter sucesso, que eu vou ter isso. Essa pessoa hoje é chefe do tráfico de novo. O outro era um dos líderes aqui. Aqui nessa igreja, era um dos líderes. Evangelista nato. Mentiroso de nascença. Irmãos, eu não desisto de ninguém tão fácil. Os irmãos são prova disso. E eu tive tanta paciência com esse irmão causou tanto problema no meio da igreja, eu conversava com ele, e até teve um dia que eu falei para ele, e aí eu comecei a apertar, não conversava mais com ele sozinho, só chamava 2 ou 3 testemunhas, e era bem duro com ele, porque ele era um mentiroso nato. Ele conversava comigo, dava 2 passos, e ele falava: não, jamais falei isso, pastor. Você falou, irmão? Aí eu chamava testemunhas, ele falava que eu e as testemunhas estavam mentindo. Teve um dia que eu falei: irmão, e eu já sabia que aí, como eu comecei a apertar ele, ele começou em outra igreja, onde tinha muita profecia. De novo, não sou contra nenhum dom. E aí, fui conversar com ele, falei: irmão, vamos fazer o seguinte, você vai abrir mão da célula, eu vou liderar a sua célula, e daqui a 6 meses, se o seu caráter tiver mudado, eu te dou a célula de volta, com ela cheia, multiplicando do jeito que tiver. Mas 6 meses você vai andar comigo sendo discipulado, para você largar de ser mentiroso. Ele virou para mim e falou: o pastor fulano de tal me disse, que Deus falou para ele, que se você tirasse a minha célula, era para eu ir para a igreja dele. E falei: vai com Deus, Deus te abençoe, o Senhor seja contigo. Passou 3 meses, ele dividiu a igreja daquele pastor no meio. Eu sei que tem gente, irmãos, que às vezes a crise aperta aqui. As coisas ficam difíceis aqui, eu não te visito. É domingo, uma palavra dessa, o que você veio para cá fazer? Ô pastor, eu larguei o jogo do Corinthians para estar aqui. Aí você chega aqui, você está me confrontando. Você chega aqui e fica me confrontando, pastor. Eu podia estar em casa, sabe? Eu vou lá para a igreja da profetisa. Eu sei, irmão, que lá é mais emocionante. Eu sei que quando ela fala assim: ei, que te digo, é legal. Eu já tentei, mas eu não tenho um dom. Mas eu posso te dizer uma coisa: mesmo no meio do sofrimento, mesmo no culto que eu não te agradar, que eu não for legal com você, eu posso não pregar bem também. Mas uma coisa eu faço, eu tento pelo menos ler o texto bem, porque quando você lê o texto, pelo menos o texto está falando ao seu coração. Ainda que a gente não seja assim muito movimento, mas entenda uma coisa: permaneça firme no Senhor, confie no Senhor, confie na palavra do Senhor. Pastor, não temos profecia em nosso meio? Temos, cremos, mas não vivemos com base nisso. A nossa fé não está nisso. A nossa fé não está em pessoas que têm palavra positiva, que diz: ó, vai dar tudo certo, você vai ser bem sucedido. Eu quero dizer para você: Deus é contigo, o Senhor é com você, o Senhor te sustenta, mas você vai ter luta. E você não está em pecado porque está em luta.
Você pode servir a Deus com leveza, você pode servir a Deus com graça e com favor. Presta atenção, o falso profeta, eles querem prestígio. O ano que vem é ano de eleição. E tem muito pastor que venderá o seu rebanho inteiro atrás de um cargo na prefeitura. Para ser um secretário na prefeitura, para ser alguma coisa na prefeitura. Porque falsos profetas querem isso. Falsos profetas querem isso. Mas eu quero dizer, nós somos o povo que temos um único rei, e que temos um único Senhor e um único Salvador. Jesus é o nosso bom pastor. Meu tempo está passando. Eu sei que eu sou longo também na minha pregação. Essa é a minha meta 2026. Vou melhorar isso. Mas presta atenção. Deixa eu abrir meu coração aqui agora. Jesus é o bom pastor. Mas a Bíblia diz que o diabo veio para... Você pode falar mais alto? A Bíblia diz isso, irmão? Não, a Bíblia nunca disse isso. Disse, pastor? Nunca disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Abre em João capítulo 10, por favor, Gabi. João 10, 7. João 10, 7. Presta atenção. Qual que é o contexto? Os fariseus eram falsos profetas. Porque o homem que era cego passou a ver. Agora eles confrontam Jesus, porque Jesus curou aquele homem. Sim ou não? Sim. Aí Jesus passa a falar esse texto que você acha que é Satanás. Mas olha o que o texto diz. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões mas as ovelhas não os... Quem que eram os ladrões e assaltantes? Eram os falsos profetas que vinham dizendo que era o Cristo. Ponto? Sim ou não? Sim. Continua. Eu sou a porta, quem entra por mim entrará e encontrará. Aí o versículo 10 que você conhece tão bem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e eu vim para que tenham vida. Presta atenção, Jesus está comparando ele com quem? Com Satanás? Com os falsos? Quem é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir as ovelhas? Os falsos profetas, não é Satanás. Os falsos profetas podem ser instrumento de Satanás, mas não é Satanás. Eu sei que nós adoramos, irmão, porque Jesus veio para dar vida e abundância, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, filho, quem veio para matar, roubar e destruir são falsos profetas. Mas tem mais, próximo versículo, depois você lê na sua casa, 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas... Versículo 12. O assalariado, aquele que é mercenário, que é pastor só por causa do dinheiro e por causa do prestígio, não é pastor. A quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, o que o falso pastor faz? Dá no pé, abandona e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. O nosso Belval aqui é um dos lugares onde tem mais crente disperso. É um lugar onde tem mais crente sem igreja. Mas vamos lá, que eu preciso falar de Mica ainda. Meu Deus do céu. Versículo 13. Ele foge porque é assalariado. A Ara vai dizer porque ele é mercenário. E não se importa com as ovelhas. Pastor, o diabo mata, rouba e destrói? Destrói, por meio de falsos profetas. Mas esse texto não está falando de Satanás. Quem veio para matar, roubar e destruir são falsos profetas. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ao contrário do falso profeta, ele é o nosso bom pastor. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para obter mais vantagens pessoais, mas ele veio para dar a vida pelas ovelhas. Enquanto os falsos profetas vêm para roubar, matar e destruir, ele veio para morrer pelas suas ovelhas e para dar vida e vida em abundância. Dá um glória a Deus aí, aplauda ao Senhor. Aleluia. E nunca mais você vai orar esse versículo falando que é o diabo. Eu preciso falar de Mica. Vamos lá. E aí a gente está terminando. E Mica? Mica e as consequências de firmarmos a nossa fé em deuses falsos. Mica, no capítulo 17, versículo 13, Mica diz: agora o Senhor me abençoará. Agora sei que o Senhor
me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Agora tudo vai dar certo. Agora as coisas vão fluir. Porém, no versículo 22 do capítulo 18, eu vou contar para você, depois você lê, a gente já leu. Mica chega em casa, cadê o sacerdote? Chega na capela, cadê o ídolo? Cadê a imagem de Yahvé? Cadê a estola sacerdotal? Foi embora. O sacerdote contratado deu no pé, por quê? Porque achou um salário maior. Mica persegue os danitas. Então Mica vai até os danitas e os danitas falam: peraí, o que você veio atrás da gente? Porque para os danitas, o que importa é a força. Se eu sou forte, os outros que se danem. O importante é o meu sucesso. E daí isso justifica que eu roube os ídolos de Mica. Então Mica fala para eles. Vamos acompanhar no 18. 18, capítulo 18, versículo, vamos lá, 24. Amém, 24, vamos lá então. Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote, o que me sobrou. Sabe o que Mica está dizendo? Tudo que eu tenho na vida, tudo que eu baseio a minha fé, vocês levaram embora. E o que era tudo para Mica? O pastor dele e o altar onde ele servia. Mas agora, os danitas perguntam: vai embora, porque senão a gente te mata. Mica olha e vê que aquele povo é mais forte do que ele. Então Mica descobre da pior forma possível que aquilo que ele havia depositado a sua fé é inútil diante de algo mais forte. Mica que roubou sua mãe, agora foi roubado. Mica que depositou sua fé num sacerdote e num ídolo, agora está frustrado. Tudo que depositamos nossa fé, tudo que colocamos a nossa expectativa, ou a razão da nossa vida, mais cedo ou mais tarde, nós vamos descobrir que era um ídolo falso. Você coloca a sua expectativa no seu trabalho, você é o melhor, você é o top. A uma hora vai contratar alguém mais inteligente que você. E aí te mandam embora. E você fala: achei que eu era o melhor, me disseram que eu era top. Colocaram outro na chefia e não me colocaram. Talvez você diz assim: a minha esposa é tudo na minha vida. O meu marido, os meus filhos é tudo na minha vida. Mas o tempo vai provar que é mais forte do que a sua esposa, do que os seus filhos. Um dia você morrerá ou eles morrerão. E você descobrirá que colocar sua expectativa na sua esposa, nos seus filhos, você vai ser frustrado. Fala: não, pastor, minha expectativa está no meu muque. Eu sou o cara. Irmão, tu vai chegar a 70 anos precisando de Viagra, filho. Sua massa muscular vai, ó. Estou falando de massa muscular. Aí você vai falar: nossa, achei que eu era. Não era. Não, pastor, eu acho que a minha expectativa... Não, eu acho que eu sou muito inteligente. Aí você descobre que tem alguém que é muito mais inteligente que você. Porque qualquer coisa que você coloca a sua fé e a sua expectativa se torna um ídolo e vai te frustrar. E você vai voltar para casa chateado e triste porque você encontrou algo mais forte que o seu ídolo. Portanto, a vida cristã precisa estar centrada em Jesus. Tudo que confiávamos vai ter algo mais bonito, mais forte, que vai levar embora aquilo que era a nossa expectativa. Um dia a morte mostrará, irmãos, o tempo mostrará que nada disso podia nos suprir. A pandemia mostrou isso para nós.
Nós estávamos tão seguros. E a pandemia nos mostrou, de um dia para o outro, que o nosso trabalho, que a saúde, que a tecnologia não era coisa nenhuma. E nos levou à frustração. Mas nós precisamos ser como o salmista Davi no Salmo 73. O salmista Davi no Salmo 73, o salmista do Salmo 73, ele vai dizer para nós: a quem tenho eu no céu, além de ti? A quem tenho eu no céu, além de ti? Sabe, irmãos, os reis, aqueles que eram maiores, eles descobriam no final: eu não tenho ninguém além de Deus. A quem tenho eu além de ti? Nós precisamos chegar como Pedro e dizer: para onde iremos, se só em ti há a palavra de vida eterna? Só quando o nosso coração, só quando a nossa vida chegar nesse ponto, só quando nós chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho no céu ninguém além de ti, eu não tenho ninguém na terra além de ti. Para onde eu irei? Só no Senhor tem a palavra de vida eterna. O nosso coração estará no lugar seguro. Fique de pé no seu lugar. A tribo de Dan, o levita e Mica, nos mostra que a vida cristã precisa ser centrada em Cristo. Nos mostra que precisamos de um rei em nosso coração, que viver uma vida independente nos levará para longe de Deus, que corremos o risco de cair no engano dos falsos profetas, e por fim, descobriremos a inutilidade de viver uma vida baseada em coisas e em ídolos. Irmãos, hoje, eu e você, devemos nos arrepender e nos voltar para Cristo. Ele deve ser o nosso rei, que Israel não tinha. Ele deve ser o nosso bom pastor, que o levita não era. Ele deve ser tudo o que Mica não tinha. Ele deve ser o nosso Senhor. Eu não sei até aqui onde suas expectativas estavam, mas eu quero te chamar a colocar suas expectativas no lugar correto. As suas expectativas no Senhor. Feche seus olhos por um instante. Existe algo dessa palavra que o Senhor falou no seu coração? Existe algo dessa palavra que o Espírito ministrou sobre você? Que o Senhor falou contigo? Talvez você, como Dan, estava atrás de sucesso a qualquer custo. Você estava frustrado por não ter sucessos em algumas áreas da sua vida. Mas hoje o Senhor te disse: o verdadeiro sucesso é estar em Cristo Jesus, é estar firmado nele. Talvez você tenha ouvido pessoas e acreditado em pessoas, irmãos, que na verdade são falsos profetas, que pregam um evangelho de somente vitória, 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 onde você nunca tem problemas, onde o evangelho parece ser um combo de vantagens pessoais. Mas hoje o Senhor nos chama a voltar às mãos do bom pastor. Cristo é o nosso pastor. Cristo é o nosso bom pastor, que não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio atrás de prestígio, ele veio para servir ao Pai. Talvez éramos como Mica. A nossa fé, a nossa confiança estava na nossa força, na nossa inteligência, na beleza, estava em pessoas. Mas o Senhor tirou o altar. Tirou o altar da sua vida. Tirou o pedestal de ídolo de você. E o Senhor disse: volta. Volta enquanto é tempo. Porque só nele você pode colocar sua confiança. O Senhor disse para você, como disse para aqueles discípulos: vocês também vão embora? E a resposta de Pedro foi: a quem tenho eu no céu? Para onde eu irei, se só em ti há palavras de vida eterna? Talvez essa é a noite de, no meio do sofrimento, no meio da luta, no meio da dificuldade, você dizer ao Senhor: para onde eu irei, se só em ti
a palavra de vida eterna. Enquanto nós cantamos, se você tem algum ídolo para abandonar, algo que você colocava a sua confiança além do Senhor, ou se você estava atrás de sucesso a qualquer custo, que você se ponha diante do Senhor, que você deixe que hoje abandone diante do Senhor, que você e eu nos arrependemos e confessamos ao Senhor que precisamos de mudança. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão, Ele serve o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez o vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu destino por inteiro, tudo é teu. Ele parte o pão, Ele serve o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho suas duas mãos ao alto. Tudo que eu tenho é Você pode declarar isso ao Senhor. Cristo. Tudo que eu Você sou pode cantar essa é música com a sua oração. Filho. Você pode firmar um compromisso com o Senhor hoje. Você pode dizer ao Senhor: eu não estou em busca de sucesso, eu quero o Senhor. Oh, a minha expectativa está em Ti. Tudo que eu tenho
A minha confiança está em Ti. Tudo que eu sou é Isso. Filho. Cante alto ao Senhor. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Deus. Declare que tudo é dele, tudo é para Tudo que Ele. eu tenho isso, tudo que eu sou é Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Deus. Tudo é Aleluia. Glória a Deus. Levanta a sua mão direita ao alto. Fala assim: Senhor Jesus, a minha vida, a minha expectativa está no Senhor. Israel não tinha um rei, mas eu tenho. Tu és o rei, Tu és o Senhor do meu coração. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor.